Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast do Movimento Maternar. Nosso podcast que é feito para você, mulher, para você, mãe, ou para quem se importa com uma mãe. A gente falou no episódio anterior sobre a menopausa, sobre esse ciclo de transição tão importante da vida da mulher. Agora, nada mais do que justo falar sobre qualidade de vida. O que é ter qualidade de vida? Vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto? Dividindo esse momento comigo, dois queridos que fazem parte do nosso dia a dia do Movimento Maternar. Uma é até nossa apoiadora desse podcast. Vou deixar que ela se apresente para vocês. Dividindo esse momento comigo, a minha querida amiga Itamara, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite, Lorena. É um prazer receber o convite vindo de você, né? E também fazer parte do Movimento Maternar, que é um movimento que apoia aí a qualidade de vida de forma integral, né? E que está sempre voltando os olhares para cuidar da mulher. Então é um prazer fazer parte. E como farmacêutica também, né? Eu acho que o farmacêutico tem uma função muito importante na vida de muitas pessoas. A gente tem o cuidado aí no nosso sangue. Então cuidar de mulheres também é algo que eu gosto muito e eu vou gostar desse bate-papo hoje. Tenho certeza, até porque ele parece muito com o seu estilo de vida também. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso pra frente, né? Outra pessoa super querida que tá vindo dividir, tô tentando trazer ele pro Movimento Maternar. Dividindo esse momento comigo, o Eduardo, seja muito bem-vindo, Edu. Obrigado pelo convite também, pela possibilidade, a oportunidade de a gente falar um pouco sobre atividade física, a fisioterapia para mulheres, gestantes, enfim, no momento que elas estão passando, né? Eu acho que a educação física é fantástica aí para colaborar para esse movimento, né? Então, já que fala de estilo de vida, saúde, enfim, a ideia é a gente colaborar. Perfeito, eu tenho certeza que a gente vai somar muito nesse episódio. Vou começar com uma pergunta para os dois. Tamara, o que é qualidade de vida? Como é que você, enquanto farmacêutica, mas enquanto mulher, entende esse conceito? Qualidade de vida é aquilo que você busca fazer todos os dias, né? Uma constância e tudo aquilo que pode agregar para que você possa ter uma longevidade. Então, buscar a qualidade de vida envolve uma boa alimentação, você estar aí com as taxas equilibradas, para isso uma ótima suplementação é importante também, mas prática de atividade física, né, que também está aí na nossa base da qualidade de vida. Perfeito. Edu, para você, o que é um estilo de vida, né? O que é ter qualidade de vida? Então, a gente pensa num estilo de vida hoje, né, nessa sociedade contemporânea, principalmente, em buscar condições para que a vida esteja melhor. E aí, quando a gente pensa no estilo de vida, a gente vai buscar estratégias, vai buscar ferramentas, como a Itamara colocou, a parte da nutrição, talvez a suplementação, a parte de exercício físico, a parte de saúde mental. Então é todo um escopo para a gente tentar viver melhor, ter um estilo de vida melhor, ter um estilo de vida mais saudável e uma qualidade de vida também bem saudável, né? Perfeito. Quando a gente fala, então, nesse conceito de estilo de vida, existe um estilo de vida que se aplique para todas as mulheres, Itamara? Não, porque nós não somos iguais, né? Todas nós temos a nossa rotina. Eu acho que a mulher contemporânea, ela tem uma rotina muito puxada. Não tem como eu ficar me comparando o tempo todo com aquela que eu estou vendo lá na internet, o que ela faz todos os dias para poder ter aquele determinado corpo, o que ela faz para poder conseguir, né, preparar todas as refeições, estar sempre ali, tudo prontinho. Então, na minha opinião, não tem como a gente ficar se comparando e não existe uma forma única de você buscar. Perfeito. Edu, você concorda com isso? Concordo, eu acho que cada mulher traz a sua demanda, né? E está dentro da sua realidade. E ter um estilo de vida saudável também está de acordo com a realidade dessa mulher. Existem mulheres que de repente têm condições de estar envolvidas com bastante atividade física, tempo para frequentar a academia, tempo para preparar suas refeições, enfim. Mas isso não tira a possibilidade de também ter um outro grupo de mulheres que talvez não tenham condições de estar nesse movimento dessa maneira, mas conseguem fazer ou utilizar algumas estratégias que também possam melhorar
essa qualidade de vida. Mesmo levando aquela jornada dupla, tripla. Sim, a gente vê uma pressão social muito grande em cima da mulher, né? Hoje, né, além de trabalhar, né, que no passado não era muito comum, né? Então, hoje, além de vocês trabalharem fora, existe toda uma exigência social, que vocês sejam bonitas, arrumadas, elegantes, né? Não que não tenha que fazer, não tenha que ser, né? Mas isso traz uma exigência muito forte, né? E acaba, muitas vezes, gerando um estresse. Por quê? Porque tem que trabalhar, tem que se cuidar, tem que cuidar da família, tem que cuidar do filho. Buscar a qualidade de vida torna-se um termo amplo, né? Perfeito, e acho que a gente também, quando a gente faz essa pergunta assim, existe um padrão para todas as mulheres, eu acho que entender essa particularidade das mulheres é muito importante. É a mesma coisa, né, acho que você, mais do que talvez eu e a Itamara, entenda isso, porque eu acho que você é um observador direto, é aquela mulher que quer se adequar a um padrão de corpo de uma outra mulher. Então, né, assim, e não é essa a realidade. Às vezes até a mesma carga de atividade física, se eu estiver errada, por favor, me corrija, porque não é literalmente o meu campo de trabalho, muitas vezes até a mesma quantidade. Mas ela faz tantas horas de exercício, eu também, ela tem um corpo tal e eu não. Então, assim, eu acho que não tem muito como a gente dizer que há um padrão e que aquilo se aplique a todas as mulheres. E muitas vezes tentar entrar numa realidade que não é nossa acaba se tornando algo adoecedor, né, Edu? Exatamente. Primeiro começa num perfil genético. Cada pessoa é uma pessoa, traz sua individualidade, né? E com isso as suas particularidades. Então, muitas vezes, esse padrão que às vezes é colocado pela mídia se torna inalcançável para algumas mulheres, para algumas pessoas. Né? E aí gera uma frustração. É lógico que a gente tem que tentar melhorar, a mulher tem que tentar melhorar, mas ela tem que perseguir o seu índice para si mesma. Não para o outro, não com o outro, não se comparando com o outro. A estrutura de corpo, muitas vezes a mulher, ela tem mulheres que têm os quadris mais largos, tem mulheres que têm os quadris mais estreitos, e talvez essa modificação não seja possível através do exercício, mas talvez ela fique com o corpo adequado dentro do padrão dela. E ter esse cuidado com essa perseguição exagerada, essa corpolatria, né? Acho que caberia aí a palavra, para o exagero, né? Então, talvez muitas cirurgias, distorção talvez de imagem, né? Procedimentos, né? Que muitas vezes ficam até mais feios, né? Denunciam até muito mais, né? A necessidade dessa transformação que talvez seja interna, ou seja, talvez ela esteja contaminada excessivamente por tudo isso aí que a gente está colocando. Então, assim, perseguir padrões se torna um tanto complicado pelas questões biológicas, genéticas, individuais e pelas próprias questões que a vida vai colocando. Como eu estava falando, cada uma tem uma realidade. Agora, é possível sim se cuidar diante de qualquer realidade. Eu acho que a ideia é a gente falar um pouco sobre isso também, né? Perfeito. Tamara, como que um estilo de vida saudável influencia nas outras áreas da vida da mulher a partir da sua percepção? Sono, alimentação, né? A própria questão do estresse. Você poderia falar um pouquinho pra gente? Com certeza, né? Por ser mulher e por ter uma jornada também super puxada. Então, hoje, praticar atividade física, poder me alimentar de uma maneira que seja mais saudável, faz com que eu consiga lidar com as outras demandas, né? Então, a atividade física, em primeiro lugar, ajuda a aliviar bastante o estresse, né? Uma boa alimentação, isso contribui também para que eu consiga ter outras fontes aí de energia, né, de disposição, para que eu consiga também ter qualidade de sono, para que eu consiga ter intestino funcionando adequadamente. A gente sabe, é dito já pela ciência que o intestino que não funciona de forma adequada e que ele recebe influências do sistema nervoso, ele recebe influência daquilo que a gente está se alimentando, ele recebe influência do nosso corpo inteiro. Então, a partir daí já começa a ter dificuldade de produção de hormônio, com isso um hormônio muito importante que é a melatonina,
melatonina e que está diretamente ligada ao quê? Ao sono. Então, se eu tenho uma deficiência de produção de melatonina, é claro que esse sono vai ser prejudicado, meu cortisol vai estar nas alturas, o estresse aumentado. Com isso, eu tenho comprometido também outros hormônios que estão ligados, inclusive, à questão sexual da mulher. E aí que vem, né, a questão de baixa libido, né, de indisposição, dificuldade de melhorar nos exercícios. Então, ser mulher é isso aí, viu, Edu? A gente lida com muitos hormônios. Perfeito. Pegando esse gancho, Edu, na sua prática do dia a dia, né, por estar envolto nesse movimento o tempo todo da qualidade de vida, porque eu acho que, né, quando a gente fala o concurso, se eu tiver errado me corrijam, mas todas as você vai em qualquer profissional da área da saúde, a primeira coisa que se pergunta é: você faz atividade física? Né? Essa é uma pergunta que todo mundo faz pra gente. É pré-requisito hoje, né? É uma coisa que é tão assim, pra você, o que você percebe que é mais difícil no dia a dia para ter essa qualidade de vida? Quais são, né, os agentes que impedem a gente hoje a ter essa qualidade de vida, Edu? Então, novamente, eu acho que um estilo de vida contemporâneo com várias exigências, a sobrecarga de trabalho, esse tempo, a distribuição desse tempo, eu acho que cria uma dificuldade aí para alcançar a tão querida qualidade de vida. Fatores nutricionais também podem estar ligados a isso. E aí, de novo, né, ligados a questões emocionais que estão ligadas ao estresse. Então, chega em casa cansado e aí a vontade de comer algo apetitoso. É a fome dopaminérgica, Exatamente, né? Algo mais saboroso. E aí acaba optando por um alimento mais calórico. É o famoso eu mereço. Isso. A fome dopaminérgica, ela faz isso. Ela faz com que você mereça muitas coisas. Inclusive se alimentar de maneira incorreta, né? E ir por compensação o tempo todo, né? É um dia estressante que você teve e que aí você fala assim, nossa, eu mereço um chocolate agora à noite, né? Então, a questão do tempo, Edu, é muito importante você ter tocado nesse assunto, porque quando a gente fala de tempo, nós não somos donos do tempo, né? Nem senhores do tempo, mas ele sempre está a favor daqueles que sabem organizar esse tempo, né? Então, usar ele a nosso favor, eu acho que é a grande chave para poder ter qualidade de vida. Sim. E aí essa distribuição de tempo é fundamental, né? Muitas pessoas pensam que para ter qualidade de vida tem que ficar 1 hora, 2 horas praticando atividade física. E não é bem assim. A gente tem estudo mostrando que 15 minutos de atividade física, 20, 30 minutos são suficientes para melhorar indicadores relacionados à saúde. São eficientes para melhorar toda a parte orgânica, trazendo equilíbrio, né, equilíbrio mental, trazendo um equilíbrio bioquímico, hormonal. Então, não é tanto tempo, você precisa de uma organização desse tempo. E eu costumo falar e escrever muito sobre a questão do tempo nas redes sociais. Eu sempre falo assim, o tempo e eu não sabia, eu não tenho tempo e eu não sabia, são 2 grandes questões chaves da humanidade. Né, porque respondem muitas questões. Então, assim, é uma coisa super válida eu dizer eu não sabia, né? Então, assim, mas eu não sabia de tal coisa. E, eu não tenho tempo. E a gente vai justificando a nossa vida com essas 2 questões. Porque se eu não sei, eu não quero saber, então deixa que a vida siga, né? Sem eu ter que me opinar sobre aquilo, sem eu ter que me colocar, me expor muitas vezes, e falta de tempo. Mas eu não faço um exercício porque eu não tenho tempo, eu não faço uma alimentação saudável porque gasta tempo, e aí tudo vai. E é exatamente isso, a gestão do tempo é um ato primordial nas nossas vidas, porque a gente sempre encontra tempo para aquilo que é importante.
Cada um só oferece aquilo que tem, né? Então, assim, o que você tá tendo pra você mesmo, né? Qual é o tempo que você tá dedicando a você? O dia tem 24 horas, qual é a sua fração de tempo que você dedica ao outro, ao trabalho, e qual é o tempo que você dedica a você mesmo? Então, eu acho que você trazer isso, Edu, é primordial, porque se eu for esperar que o tempo trabalhe ao meu favor, eu nunca vou ter tempo. Sim. Né? Eu acho que isso é muito bacana na sua fala. Tamara, as mulheres estão buscando mais ter uma qualidade de vida? Com certeza, a gente já começa observando as academias, aí o grande público é mulher, né? São mulheres. Fora a evolução da medicina integrativa, que está sempre aí voltada para as mulheres, né? A gente já ouve falar de ginecologista que já volta aí um tratamento mais integrativo para tratar a saúde da mulher, né, de forma integral e não tratar mais doença. Então, as mulheres hoje em dia elas estão muito interessadas em cuidar da saúde, não cuidar de doenças, né? Então, começando por este ponto. E fora que não apenas buscar exercício e buscar médico, mas elas estão até mesmo procurando mais a questão do autoconhecimento. Então, eu tenho visto até mesmo vários cursos que têm sido voltados para mulheres, para que elas possam se conhecer e saber como se cuidar. Olha só que louco, as mulheres com dificuldade de entender qual é o cuidado que elas merecem. Então, acho que sim. É isso. Edu, você falou um pouquinho na fala anterior, mas eu acho que isso tem que ficar bem marcado e bem presente hoje nesse podcast, porque a gente fala sobre, né, a atividade física, a gente pensa exatamente na frase que você trouxe, grandes tempos, ou exercícios de alto impacto para ter grandes resultados, né? Então, assim, o que é hoje recomendado pra gente, por exemplo, uma pessoa que nunca começou nada, nunca fui numa academia, mal faço uma caminhadinha de vez em quando. O que é o ideal? Por onde começar, Edu? Diz pra mim, entendeu? Olhe bem no fundo dos meus olhos, entendeu? Pra pessoa que já foi lá na sua academia umas 3 vezes. Porque assim, eu vou lá, eu vou contar, tá? Porque aqui nesse podcast, todo mundo que não me acompanha sabe que eu adoro uma história. Sou dessa, adoro um caos. Porque sempre nesses podcasts tem um caos. Eu já fui lá, né, Edu, várias vezes, já sentei com o Edu, me fala, o que a gente pode fazer? Aí eu saio de lá, falo isso, agora eu vou. Aí passa um dia, passa 2, porque, gente, eu sou realista, eu tenho uma alimentação saudável, isso aí eu faço direitinho, mas a atividade física eu pego. Então, Edu, pra mim e pra tantas outras mulheres que ainda vão lá, Edu, porque eu vou, Edu. Você pode dizer que eu vou na sua, você sabe que é lá. Eu tô namorando aquele não vou, mas eu vou. Mas por onde começar, Edu? Sendo muito realista mesmo, porque essa é a realidade de muitas de nós. O Edu chegou ali fora, ele falou bem assim, acho que a Lorena foi minha aluna. Aí eu, a Lorena? Aí tá mais olhando, não pode. Não, é que eu já fui lá várias vezes conversar com o Edu. Eu sempre falo, eu vou. Agora vai. Mas isso não é um bom exemplo pra ninguém, tá? Tô me comprometendo aqui esse ano. Você tá tentando, né? Dentro do possível, você tá tentando. Mas pode alcançar mais. Vamos lá, sobre a atividade física, exercício físico, na verdade, né? Atividade física é qualquer movimento. Todo mundo, né, coloca como sinônimo, mas não é. Né? Atividade física é varrer uma casa, lavar um carro. Isso é importante também. E isso também tem um efeito e um impacto positivo na saúde. Ponto. Mas, igual o exercício físico não tem. O exercício é atividade física sistematizada, feita com constância, com o tempo adequado, na frequência adequada. E aí isso aí realmente produz um outro impacto fisiológico no organismo humano. Vamos lá, a Organização Mundial de Saúde, depois o Colégio Americano de Medicina do Esporte, né? Vamos falar de 2 instituições aí de grande peso. O que tem trazido para a gente é pelo menos 150 minutos de exercício físico por semana. Se eu não me engano, o American College fala em 300, certo? Subindo um pouquinho. O que a gente sabe de fato é que uma quantidade maior produz um efeito melhor. No entanto, uma quantidade menor bem feito também tem um efeito muito positivo. Então, se a gente pensar em 150 minutos, já que a pergunta é para um iniciante, seriam 150 minutos de atividades leves a moderadas ou até menos minutos para atividades mais intensas, que não é o caso do iniciante, certo?
Então, vamos pensar que poderia ser o quê? 3 vezes por semana, de 40, 50 minutos, todos os dias, 5 vezes por semana, 30 minutos. Então, assim, para começar, 3 vezes por semana já vai produzir algum efeito. Então, Acima de 30 minutos. Então, fala 150, mas esses 150, Lorena, entendam como meta. Como meta. Não que tenha que começar com 150, entende? Então, podem começar 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Na verdade, tem um estudo mostrando que 1 vez por semana tem impacto sobre alguns marcadores bioquímicos, biológicos relacionados à saúde aí. Agora, a partir de 2, 3 vezes por semana, a gente já pode até considerar o exercício como algo terapêutico, condicionante, terapêutico, por produzir as modificações hormonais, por produzir as modificações bioquímicas, por já produzir um efeito de condicionamento. Então, se sentia muito cansado, você com o tempo vai ficar menos cansado. Se sentia muita insônia, com o tempo você vai ter melhor qualidade do sono. Então, a gente vai falar então como meta 150 minutos. Até sobre a imunidade da pessoa, o exercício ele tem impacto também, Sim. né? Eu sou praticante de crossfit, uma amante do crossfit, né? Também me arrisco como atleta de vez em quando. Legal. E todos os dias eu pratico atividade física. Só que a gente tem que tomar cuidado com os excessos Isso também, aí, né? É o que sempre eu eu mesmo fico puxando minha orelha. Quando chega um campeonato, a gente coloca lá o corpo sob pancada. E é pancada em cima de pancada, né? É claro que hoje você tem uma composição corporal onde massa magra, né, consiga ali se sobrepor a massa gorda, né? Uhum. Que é dito. Isso aí traz benefícios para sua saúde, para sua postura, né? Para uma longevidade. Você consegue viver mais se você tem mais massa magra, enfim. Mas o overtraining também é uma questão que a gente coloca aí para as pessoas que às vezes estão atletas, né? E que se submetem a uma quantidade excessiva de exercício. E ao invés de gerar um benefício, começa a gerar prejuízos para a saúde. Né? Lesões atrás de lesões, Exatamente. E coisas até mais graves mesmo. Tudo com moderação, né, Edu? É isso aí. Acho que a palavra é essa, moderação. Tudo que é em excesso prejudica. Né? Acho que aquilo é super saudável. Até que ponto? Então, acho que a gente sempre tem que lembrar a respeito disso. Tamara, você trouxe a palavra logo no começo da nossa conversa sobre suplementação. Fala um pouco pra gente o que é isso, qual é a importância disso, quem é que faz essa suplementação. Você fala um pouquinho disso pra gente? Eu acho importante suplementar, mas sempre coloco aí um porém, um adendo que suplementar diante de necessidade, né? A gente tem que tomar muito cuidado com os exageros novamente. Então é exagero de uma creatina, é exagero de um whey protein, é exagero de vitaminas que as pessoas estão tomando aí de forma exacerbada aí, e que quer injetar uma B12, uma vitamina D3. E às vezes, Lorena, suplementar de forma exagerada e sem nenhum tipo de acompanhamento, sem nenhum tipo de profissional orientando, isso não vai levar a pessoa a nada, né? Eu até falei isso ontem no meu Instagram, que vai fazer a pessoa fazer um xixi caro, né? Principalmente um xixi mais caro. Um xixi mais caro, né, Edu? Porque aquilo que você deveria estar absorvendo, mas seu corpo não precisa, né? E você está usando a estratégia inadequada. Existem várias vitaminas, vários minerais que estão aí disponíveis nos alimentos, que a gente consegue se alimentar deles, né? E suplementar, ok. Mas você também não concorda comigo que hoje a nossa correria, o padrão de vida que nós temos, né, a qualidade dos alimentos também acaba ficando pobre nessas vitaminas e nesses minerais. Então, aí que torna-se importante suplementar, é claro, mas sempre diante de um padrão que vai ser apresentado, de uma resposta que vai ser apresentada para mim ali do paciente, com dados bioquímicos dele, né? Os dados que ele me apresenta de exame. Como que eu vou sair suplementando uma vitamina D3 em um paciente que já está com ela bem alta, né? Uma B12 com o paciente que já está com ela ali em mais de 800. Então, a gente tem que sempre que estar orientando esse paciente da forma mais adequada de suplementar. E não é qualquer profissional, né? Hoje em dia,
todo mundo se acha um pouco de prescritor, quando na verdade prescrição é algo muito sério e a gente tem que encarar isso como algo que vai impactar diretamente na longevidade do paciente, você suplementar. Além disso, alguns suplementos que também não possuem evidências tão consistentes e que ainda estão no mercado por força da mídia. Exato. Então, assim... Com subdoses que não fazem nem... doses, na própria composição, enfim... como ela falou, tem que ser bem orientado, tem que ser bem prescrito. Esse sujeito tem que ser bem avaliado, não só pelo aquilo que ele faz, mas pelo aquilo que ele é. Então, ele é praticante de musculação, Sim. ok, a gente vai falar, é legal ter uma whey, é legal ter uma creatina, ok, só que uma quantidade alta de proteína. Né? Quem é esse cliente? Que idade ele tem? No caso, vamos falar da mulher, né? Quem é essa mulher? Que idade ela tem? Já fez exames? Como é que está o rim dela? Né? Então, assim, são condições assim, essenciais para se tirar proveito E lembrando do também que um dos órgãos mais metabolizadores que nós temos é o fígado, né? Então, antes de você suplementar, você também sabe como que tá a função hepática desse paciente, se ele está apto a metabolizar tudo aquilo que você está indicando dele suplementar, né? As vitaminas. Então, eu falo principalmente das vitaminas porque eu acho que hoje é muito acessível à população você ir numa farmácia e comprar uma vitamina e mal saber da composição, né? Mal saber da diferença de, às vezes, você pegar uma vitamina e ler lá, nossa, tem vários minerais aqui, mas são minerais quelatos ou são minerais que estão na sua forma inorgânica, que pouca diferença vai fazer em questão de estar disponível para que eu possa absorver. Então, de fato você procurar um profissional que saiba te orientar quanto a essas doses de vitaminas, doses de minerais, de suplementos, né, de academia, e também o que é o ideal para você, em quais concentrações, né, se o seu estilo de vida exige que você suplemente aquilo, né, se é uma necessidade. Eu uso o whey protein como estratégia, né, e não como suplemento obrigatório na minha alimentação. Vida corrida, então a proteína... fica um pouco difícil. Perfeito. Edu, vou começar agora a traçar um ciclozinho das fases da mulher para você, tá? Gestantes e puérperas podem fazer exercício físico? Vocês podem, né? Claro que sim! Aê! Sim, a organização, o Colégio Americano de Medicina Obstetrícia, né, e Ginecologia, também já preconiza isso há muito tempo, né? Os benefícios para gestante não são só para gestante, já tem comprovação que até para o bebê isso é muito saudável. Para a saúde física da mulher nem se discute, fortalecimento muscular, o assoalho pélvico, lombar. Tudo depende, né? As lombalgias, né? Isso daí sabe que né? E que era uma queixa muito frequente das gestantes. A frouxidão ligamentar, então assim, os pés frouxos, a postura mudando, né? Então por isso a dor nas costas, a dor no joelho, dor nos pés, enfim. Então tudo isso pode ser minimizado, né, com exercício físico. Além disso, acho que algumas modificações também relacionadas ao sono. Então, às vezes a dificuldade que essa gestante também vai ter, né, no sono, então isso daí também elas relatam que melhora bastante aí com o exercício físico. Tem relatos da vida sexual melhorada com exercício físico, mesmo na gestação. Enfim, é bem recomendado. Bem recomendado. Edu, vou continuar com o Edu, tá? Vou fazer a transiçãozinha ainda agora nesse ponto, depois eu jogo pra você, tá, Itamara? Edu, a gente falou das puérperas, né? Agora vamos seguir nessa casa. Essa mulher dos 40, 50, 60, fase, né?
do climatério, da menopausa, essa fase entrando, né? A gente no episódio anterior falou muito sobre isso e a Karen trouxe, a Débora trouxeram, né, dentro das suas falas a questão do ganho de peso nessa fase, Sim. né? Como que é a atividade física? Então assim, fui uma mulher que não fiz atividade física até então, estou entrando agora nessa fase para cuidar desse meu envelhecimento de forma saudável. Como entrar com essa atividade, quais são os benefícios dessa atividade e o que essa atividade talvez tenha que ser diferenciada exatamente, não sei se a palavra seria essa, para esse ganho de peso que é um ganho de peso hormonal, posso dizer assim. Sim, então vamos começando aí. Depois dos 40, queda da taxa de metabolismo, ou seja, a quantidade de energia que a mulher gasta já vai caindo, perda de massa muscular. A gente, né, coloca aí como uma chave nessa virada. Então já vamos falar de exercício físico. Exercício físico, prevenção dessa perda de massa muscular. E essa massa muscular, ela dita o ritmo desse metabolismo que está relacionado ao gasto energético. Então, perder muita massa muscular, começa a gastar menos energia, continua com o consumo, que já era... O relato né? Mas eu continuo comendo a mesma coisa. Realmente, só que seu gasto calórico caiu em função do envelhecimento. E aí, o que vai acontecer? Começa a acumular. E aí começa a acumular gordura no corpo. Além disso, o declínio hormonal. Né? Então, começa o declínio hormonal, então a distribuição de gordura corporal de uma mulher mais jovem, que geralmente vai um pouco menos no tronco, mais no quadril, né? A mama, enfim, isso começa a ser modificado. Então, começa a perder essa gordura periférica, começa a ter mais gordura central. Então, a barriga começa a crescer. E aí, a partir desse momento, não é só gordura para fora, que a gente fala subcutânea, né, entre o músculo e a pele, começa a ter também gordura para dentro. Então, quando você tem aquela quantidade de gordura para fora, com certeza é a mesma quantidade ou mais de gordura para dentro. Gordura visceral é mais difícil. A gordura, que é a gordura visceral. E aí, quando se fala da gordura visceral, aí começa a desregular as taxas. Então, relação direta com aumento da glicose, aumento do triglicerídeo e aumento do colesterol. Isso todos fatores de risco que levam à doença cardiovascular. E aí, qual é o papel do exercício físico nisso tudo? Primeiro, manutenção da massa muscular, ou se possível, ganho muscular, sempre batalhando para o ganho muscular. Quanto mais é uma poupança, né? Quanto mais a gente tem massa muscular, menos vão acontecer essas modificações. Segundo, o próprio gasto calórico do exercício físico, estimulando o metabolismo de gordura, estimulando o metabolismo de carboidrato excessivo, e isso daí também controlando diretamente para a regulação dessas taxas. E aumentando inclusive o bom colesterol, que é um preventivo aí das doenças cardiovasculares. Outras modificações que acontecem com a mulher sobre saúde óssea. E aí a mulher de 40, 50 às vezes não está muito ligada nisso, a não ser que tenha visto a avó lá na frente caindo e tendo uma fratura osteoporótica, a mãe tendo uma fratura por osteoporose. A osteoporose é a perda de massa óssea num nível elevado que coloca a mulher no risco de fratura. E isso é muito grave, e isso a gente tem visto com muita frequência devido também agora ao envelhecimento da população. Mas o que chama atenção hoje é eu pegar mulheres de 50 anos com osteopenia, 40 anos com osteopenia. A última avaliação, eu fiz uma avaliação de uma menina de 28 anos já apresentando osteopenia. Nossa, preocupante. Não é? É claro que no caso dela, creio, né, que seja um distúrbio metabólico mesmo.
Mas essa precocidade da osteopenia, da osteoporose, vou falar genericamente, também tem sido correlacionado aos níveis de atividade física que foram caindo. Né? As avós, as bisavós tinham que carregar um feixe de lenha, partir lenha para colocar no fogão, colocar uma panela de ferro de quilos e quilos em cima do fogão, né? Enfim, isso daí com certeza colaborava aí nessa prevenção. E aí, com o estilo de vida contemporâneo, essas coisas aí foram modificando. Mas então eu vejo o exercício físico com impacto direto no ganho muscular da mulher, no gasto calórico da mulher, nas questões hormonais e nas questões também comportamentais. Com certeza. Né? Tem questões que estão relacionadas à própria autopercepção, porque você mudar rapidamente o seu corpo, acho que não é interessante. Aí que você fala com propriedade, né, Lorena? Acho que uma mudança muito rápida, em qualquer situação, gera, né, no mínimo uma estranheza, né? Impacto, assim, né? Impacto, né? A gente costuma dizer assim, principalmente, acho que hoje que a gente está tendo tanto acesso às comparações, porque antes as comparações, elas não é que elas não aconteciam, não acho que elas não aconteciam, elas aconteciam, mas não era na intensidade que a gente tem hoje, do fluxo de querer sempre ser igual a um outro, que foi aquilo que a gente estava conversando, né, anteriormente. Então, assim, acho que a gente está vivendo alguns lutos do processo. Né? O luto de querer se comparar com um corpo que não é real. Então eu olho, aquela mulher tem uma mama tal, tem um rosto tal, tem uma forma tal. Eu não vou ter o padrão dela, que foi o que a Edu trouxe brilhantemente. A gente passa pelo luto da transição do corpo da mulher na fase da menopausa, que foi o que vocês falaram. Quer dizer, eu estou comendo as mesmas coisas, mas meu ganho de peso está aumentando. Eu estou me modificando. Envelhecer é uma situação que a gente começa a apresentar porque a gente se olha todos os dias no espelho, então a gente vai acostumando com as nossas mudanças, né? Mas tem pessoas que passam por esse processo sem se perceber, né? Isso é importante. A autoimagem está muito relacionada com a nossa autoestima. O que eu entendo sobre mim mesma, como eu me vejo, né? E como que eu interajo comigo. Eu preciso envelhecer de forma saudável. E aí, fisicamente, nutricionalmente, metabolicamente, mas também psicologicamente. Com certeza. Eu preciso acompanhar esse processo. E num mundo onde a gente vive sobre cobranças, a gente não quer. Essa que é a grande questão. A gente quer passar por essa fase não percebendo. Porque não perceber, a gente acaba, né, de certa forma, deixando com que as coisas fiquem na casa do eu não sabia, na casa do não dito, né? Para encerrar, vou fazer uma pergunta para cada um, porque eu sei que a gente queria falar muito mais, mas o tempo vai indo, vai ficando gostoso. Né? Agora que a gente começou. E sabe o que eu achei engraçado? Edu que me botou hora hoje, entendeu? Eu falei, não, eu tenho que ir porque eu tenho compromisso. Então vamos lá, vou nós. Bota a culpa no Edu, que aí fica fácil. E Tamara, como que eu posso ajudar essa mulher, né, que a gente acabou de falar, que eu falei, vou jogar essa última bola do Edu pra você, né, essa mulher na menopausa com essas suplementações, você com seu olhar, né, de professora, de academia, mesmo no sentido, né, acadêmico, aquele que tá ali na universidade todos os dias, como é que a gente pode falar dessa ajuda pra essa mulher? A mulher que está na menopausa hoje, no momento, ela foi jovem, né? Então, os impactos da menopausa que ela sente também vieram lá de disrupções endócrinas que aconteceram ainda na juventude, né? E o que são esses disruptores endócrinos? São os marcadores que enganam o seu sistema, né? Que está ligado aos seus hormônios. Então, primeira coisa, lançar a mão de suplementos, quando eu falo suplementar uma mulher na fase ali da pós-adolescência, né, adulta e depois durante a menopausa, é você entender quais são os marcadores que estão funcionando ali de forma exacerbada e quais que estão adormecidos, né? Então, antioxidante, primeiramente, né, você consegue diminuir várias reações químicas e metabólicas que estão acontecendo ali de oxidação o tempo todo. O uso de ômega 3, a gente consegue também melhorar a questão do colesterol dessa mulher que começa a subir por questões hormonais.
que é muito importante, e ele também tem uma ação não só anti-inflamatória, mas também neuroprotetora. Então, se você consegue melhorar a sensibilidade neural, você consegue aumentar a proteção dos neurônios dessa mulher que está no processo de senescência, o que é natural, você consegue, começando por aí, melhorar colesterol e melhorar algumas questões inflamatórias. E sobre os hormônios, né? Existem as terapias hormonais, que ainda é padrão ouro, quando a gente fala de repor hormônios, mas a gente, antes disso tem um caminho a percorrer, né? Então, a gente pode utilizar suplementações que são fitoterápicas, que também vão ter uma ação estrogênica, que também vão poder agir sobre níveis de testosterona, estimulando para poder aliviar principalmente os sintomas de menopausa, né? Os fogachos, sudorese noturna, o estresse, irritabilidade, insônia. Então, a gente consegue minimizar esses impactos da menopausa, né, que são hormonais, suplementando, né? E nem sempre o hormônio é a primeira escolha, né? Então, a gente coloca aí como outras opções que existem antes, para que fique dito que a questão hormonal fique mais para o final, para a gente poder também não ter prejuízos depois a longo prazo. Perfeito. Edu, para finalizar, como inserir a atividade física no nosso dia a dia? Primeiro é descobrindo esse tempo aí, refletindo sobre isso, se percebendo como você colocou, né? Qual é a sua necessidade. Organização desse tempo. Se organizar e talvez colocar como meta tempos menores. Como eu falei, 30 minutos, 3 vezes por semana para começar, e vai ganhando gradativamente isso até criar esse hábito. E aproveitar inclusive outros dias ou oportunidades de atividades físicas. Porque todo mundo fica centrado, o exercício, a musculação. Realmente a musculação é fantástica para a mulher. A musculação, o crossfit, os treinamentos de força, acho que outra hora a gente pode até aprofundar mais nisso. Mas não é só isso, é o impacto de toda a atividade física. Então, quando eu falo de aproveitar a oportunidade, você está indo para o trabalho, tem 4 lances de escada, aproveite esse momento, pensa que aquilo ali está te fazendo bem, que aquilo ali, de repente, é um bombonzinho que você acabou de comer, sabe? Tá no final de semana, você tem seus afazeres domésticos, cai com gosto, coloca a música alta e vai pra dentro. Não fala isso, mamãe só precisava ouvir isso. Complementar, certo? Né? Ao exercício físico. Então, a jardinagem, no sentido, não é ficar podando, cortando plantinha, pega um rasteiro, amor, sabe? Vai movimentar, vai dar aquela suada. Né? A gente fala assim, o VO2 tem que estar assim, a frequência cardíaca tem que estar assado, a PCE tem que estar assim, que nada, gente. Respirando, ofegante, suando, você pode saber que você está numa intensidade adequada de atividade física. Então essa mulher que tem pouco tempo, se organiza 30, 40 minutos, 3 vezes por semana para começar, será que é muito? Ou um pouquinho todo dia? Reflete sobre isso. Se você não está tendo esse tempo para você, quem é você? Que lugar é esse que você está se colocando? Segundo, aproveite as oportunidades do dia a dia para fazer atividade física. Às vezes dá para você ir de bicicleta para o trabalho, voltar de bicicleta. Aproveite o final de semana. Aproveite o final de semana, tem um lazer mais ativo. Vai sair para andar de bicicleta com a família. Vai sair, vai para a reserva ali, tem uma trilha maravilhosa, tem pistas de caminhada pela cidade. Vai para a lagoa, nada um pouco. Então, assim, é aproveitar as oportunidades de movimento e entender que esses momentos trazem benefícios para a sua saúde. E é prazeroso demais. Então, chegar nesse prazer é um processo. Chegar nesse momento do prazer que a gente sente, né? A gente fala, tem gente que acha que é até mentira. Né? Eu pego meu tênis, eu vou ali na linha verde, vou olhando a paisagem. Exatamente, que é mentira isso. Não, a gente termina a atividade física,
a sensação é muito boa. A hora é doída mesmo, mas a sensação é muito boa. A sensação é muito boa de você chegar em casa, deitar e ter um sono mais profundo, né? Isso aí Exato, ter qualidade de vida é uma somatória de fatores. Eu acho que isso ficou muito claro no nosso podcast de hoje. Bom, gente, queria falar com vocês mais 3 horas, mas a gente volta. Vamos fazer esse combinado, tá? Vou fazer outro específico para alguns pontos que eu acho que ficou aqui, que eu tenho certeza que quem tá em casa assistindo a gente ou dirigindo o carro agora, tá ouvindo a gente, vai poder depois trazer sugestões até pra gente complementar esse nosso bate-papo. Tamara, muito obrigada, né, por você ter se disposto a vir aqui hoje. Eu volto a dizer assim, a quem acompanha a Tamara nas redes sociais, a gente sempre se pergunta assim, como ela dá tempo, né, para tantas coisas, né? Então eu sei que sua vida é extremamente, como eu disse, né, você tá na academia em 2 sentidos, o físico, né, e como professora. Então eu acho que você tem uma vivência e você tá formando, eu falo sempre quando eu tenho a oportunidade de Tamara, né, ela sabe disso, você tá formando outros profissionais. Então, responsabilidade. Sabe, exato, né, isso é uma responsabilidade gigantesca. Então ter você aqui hoje traz uma responsabilidade também ao podcast, uma credibilidade por saber que você tá sempre estudando, tá sempre nesse processo. Então eu tenho muita honra de ter você dividindo esse momento. Queria que você deixasse uma dica, né, uma fala final para quem tá em casa agora, né, de tudo isso que a gente conversou hoje. Claro, vou deixar uma fala então especialmente para as mulheres. Eu sei que você é mulher, eu sei que você de repente também deve ser mãe. Mas, por favor, se organiza, tira um tempinho pra você, se ame, porque ninguém vai te amar mais do que você mesmo. Então, tira esses 30 minutinhos que o Edu falou aqui, ó, e vai cuidar de você, mulher. Perfeito, obrigada, viu? De verdade. É um prazer ter você aqui falando, é um prazer ter você no Movimento Maternar com a gente, tá? Edu, eu acompanho o Edu, né? Eu brinquei aqui, vi, né? Que eu vou lá, converso, volto, né? Eu tive a oportunidade de... O primeiro contato que eu tive com o Edu foi vendo a Débora, que teve aqui entrevistando o Edu no Bate-Papo das 6. Ah, sim. Né? Várias vezes, assim, né? E aí, ouvir você falar, né, nos vídeos da academia, te vendo no seu dia a dia, vendo você falando sobre isso, né? Acho que quando fiz o convite para participar do simpósio, né? Então, assim, eu fiquei muito honrada quando você aceitou, porque te acho um profissional muito responsável, muito ético no que faz. Então, assim, ter vocês dois hoje traz isso, né? Quando eu falei, poxa, qualidade de vida precisa ser os dois, né? Então, assim, obrigada por ter aceito e queria que você deixasse nessa orientação, ou essa fala final para quem tá assistindo a gente agora. Eu agradeço e a fala final é essa: organiza seu tempo. Sempre tem tempo, sempre dá tempo. Mesmo que seja pouco, bem feito é melhor do que nada. É isso. Perfeito, obrigada, viu? Para você que está em casa nos assistindo nesse momento, né? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast, que vocês tenham entendido a importância da qualidade de vida em todos os seus sentidos, né? Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!